Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retrô, um canal eclético. Você está preparado para lidar com as perdas? Aqui no livro de Jó, a partir do capítulo 1, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. E tinha também grande número de servos. Este homem era o maior. Esse homem era maior do que todos do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Certo dia, os filhos de Deus vieram e apresentaram-se perante o Senhor, o Senhor Deus de Israel. Veio também Satanás entre eles, e disse o Senhor a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, de rodear a terra e de passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: Observastes o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: Teme Jó a Deus em vão? Acaso não o tens protegido de todos os lados a ele? A sua casa e a tudo quanto tens? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Muito bem, tudo o que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estenderás a mão. Então saiu Satanás da presença do Senhor. Então nós vemos aí que, veja só, mas Satanás trouxe algo, não em relação a Jó, mas trouxe algo verdadeiro. É fácil para nós agradecermos a Deus quando tudo está bem à nossa volta. Quando digo está bem, não é ter riquezas e abundância, mas estamos bem de saúde, todas as continhas pagas, tudo à nossa volta está bem. É fácil servir a Deus nessa situação, A gente agradece a Deus e Deus, muito obrigado por essa tranquilidade. Hoje nós temos a televisão e sabemos que essa tranquilidade não é mundial, ela é local, E cada país tem os seus próprios problemas. Continuando, o texto diz: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa de um irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó. Ele disse: os bois lavravam e as jumentas passeam juntos a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Aos servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei. Não vai não, pode sair. Vai, fica aí. E só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: dividindo-se os caldeus em 3 bandos,
deram sobre os camelos e os tomaram. Aos servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Para de fazer isso. Sai, fica quieto aí. Estando ainda este falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa em casa do irmão mais velho. Quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Fica aí. E morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Fica aí, vai lá. Para te trazer a notícia. 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, e lançando-se em terra, adorou. Adorou a quem? Adorou a Deus. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, apesar de sofrer, certamente ele sofreu muito, sentimentalmente falando, ele era um homem que estava preparado para as perdas. Nós, nos dias de hoje, estamos preparados para as perdas? Eu creio que não. Neste momento que eu estou gravando aqui um vídeo, eu estou muito triste, né, e muito chateado e tentando controlar meus sentimentos, né? Parece que é incrível. Acordei hoje de manhã, minha esposa: não estou achando a nossa gata, que a gente deixa os filhotinhos lá dentro da oficina, que vocês me vêm gravando, e eu já fiquei preocupado. Quando eu encontrei a gata envenenada na casa do vizinho. E ela ainda estava viva, ainda está viva nesse momento. Eu até gravei um vídeo e só vou colocar porque ela está viva, tá? Nesse momento eu estou falando e vocês estão vendo aí, ela estava aí tremendo, agonizando, e a gente fica assim sem saber o que fazer, principalmente quando estamos sem dinheiro, né? Porque é o que eu já tenho dito, muitos aqui que gostam de gatos não entendem o que eu vou dizer, mas deveriam. Deus nos ama acima de todo esse universo que Ele criou. Porque Jesus não veio para esse universo e nem sequer para os animais. Estou olhando para ali porque o gato é nem para os animais. Os gatos simplesmente morrem e não vão nem para o céu nem para o inferno. Não existe. A Bíblia não fala nada sobre bichos no céu nem no inferno. Simplesmente para a vida, cessa a vida deles. Mas eu fiquei muito chateado. A gata está viva ainda. Ela se levantou, está reagindo. A gente sem recurso, aí você vai levar numa médica, né? Esqueci o nome que você dá agora, que cuida de bicho. Esqueci o nome, desculpa. Veterinária, lembrei. Você vai pagar numa consulta aí, 60, 70 reais, mais um medicamento, quando você vai ver. Aí eu falo, minha esposa: vamos tirar o dinheiro de pagar aqui uma conta. Eu digo: negativo. Negativo, não vamos fazer isso não. Isso seria errado. Seria errado. É o que eu tenho feito aqui, uma campanha, né, aqui através deste meu canal, né, chamado Cesta Básica, Projeto Cesta Básica, para ajudar algumas pessoas. Não poderemos ajudar a todas, mas algumas. E isso, se acontecer, enquanto eu estiver aqui com esse canal, eu vou insistir com isso. Você não sabe o privilégio que é você poder participar. Todos nós, não é pessoas que se aproveitam aí, que fazem cortesia com o chapéu alheio e depois ficam crescendo. Olha aqui, ó, eu estou fazendo isso a custo dos outros. É todos nós. Eu apenas estou abrindo as portas para que você possa participar também, se você quiser e se você puder. Mas eu estou sentido com essa situação. A gata está viva lá atrás, não sei por quanto tempo. Ela se levantou, está bebendo água. A minha esposa pegou, deixou um dinheiro lá separado. Vamos lá, eu estou com um dinheiro separado. Eu digo: não tem condições, não faz sentido a gente pegar um dinheiro que a gente está precisando dele e lá gastar com o bicho. Está nas mãos de Deus. Eu sei que alguns de repente vão dizer: poxa, você está errado, tinha que estourar, o bicho é responsável. A lei diz essas coisas. A lei diz essas coisas. Eu não estou tratando mal o bicho, não. E a questão aqui desse vídeo não é essa. É apenas para mostrar para vocês até onde nós devemos ir. Eu me recordo da minha sogra, que ela
ela ficou endividada por um certo tempo e foi pegar dinheiro emprestado para cuidar de um cachorro que acabou tendo que ser sacrificado. Olha, todo esforço deve ser feito para uma vida humana. Isso é o que eu penso, é o que eu creio. E se você pode, tem condições de pagar um veterinário, né? Amém por isso. Mas nunca deixe de ajudar uma pessoa. Quando alguém bater na porta da sua casa, quando alguém precisar da sua ajuda, lembre-se desses momentos. Principalmente se você negar ajuda. Negar ajuda porque tu vê que a pessoa é malandra, ela está querendo... vai pra lá. Ela está querendo simplesmente se aproveitar de você, é uma coisa diferente. Tá? Isso acontece muito. Depois eu vou contar um testemunho que aconteceu aqui durante 3 anos e meio ajudando uma pessoa que pelo menos se dizia que era evangélica, mas era uma pessoa viciada. Depois eu vou contar essa história aqui. Mas o fato é, estamos nós preparados para as perdas? Eu estou sentindo essa questão do bichinho, porque eu vi ela nascendo aqui. Inclusive a mãe dela foi envenenada. Ela não teve o carinho da mãe. Dizem que gato não sabe o que é pai, só sabe o que é mãe. Ela não teve o carinho da mãe. A mãe foi envenenada logo cedo. Completou nem um ano a mãe. Foi envenenada. Aí, só que essa gata que foi envenenada hoje, ela já estava se alimentando, já comendo, conseguiu. Mas ela não sabe o que é isso. E agora ela está lá. Não está agonizando. Não sei se ela comeu pouco, porque ela vomitou tudo para fora. Evacuou, né? E evacuou, né? Quem evacua é ser humano. Mas fez a necessidade dela lá. E aparentemente está viva. Como você viu aí que eu acabei de mostrar para vocês aí, ela estava ali aquela agonia, foi difícil, ela nem me reconheceu, eu fui pegar ela com dor, né, querendo me atacar, e você pensa logo que ela está com raiva, alguma coisa, e não é. Aparentemente não é nada disso. Aí eu soube pelo vizinho aqui que tem 2 passarinheiros aqui atrás. Aí naquele momento, nesse momento de sangue quente, sobe uma raiva, um sentimento, tremendo. Foi daí que eu me lembrei. Eu já tinha gravado essa mensagem, só que não tinha sido a hora, e agora eu tenho um motivo para falar sobre isso, a questão das perdas. Você está preparado para as perdas? Eu estou falando de um bicho que a gente cuida, a gente cria um certo laço, de sentimentos com aquele bicho. A gente fica com raiva dele quando ele faz as pirraças, quando ele estraga o nosso aparelho, mija nos aparelhos errados, ainda mais o gato faz isso. A gente fica com muita raiva dele, dá-lhe uns tapinhas de vez em quando, mas daí para vê-lo sofrer por causa de envenenamento é uma coisa bem diferente, né? Essas pessoas que são esses passarinheiros, desculpem os passarinheiros que são legalizados, mas eu acho isso um verdadeiro absurdo, um verdadeiro absurdo, E a pessoa fazer uma coisa dessa, jogar veneno, dar veneno para os bichos, Mas ele não ia gostar de maneira alguma que fizesse isso com os pássaros dele, E eu estou falando ser humano fazer, porque quando um gato caça um pássaro, ele está fazendo o que a natureza determina para ele. Ele não foi amando de alguém. Mas quando uma pessoa joga veneno, para um gato, ele está fazendo aquilo não porque o passarinho mandou, está seguindo algum ciclo da natureza. Ele está praticando ali uma maldade, uma verdadeira maldade. Mas o que eu quero trazer com esse vídeo é isso. Se você está preparado para as perdas, eu me recordo agora que no mês passado teve até uma irmã que os filhotinhos nasceram e aconteceu esse caso raro, mas que acontece, que a própria gata tenta devorar os filhotes. Ela tentou salvar 2, acabaram morrendo, ela ficou muito triste com isso. A gente se apega a um sentimento. Mas vamos agora pensar. Novamente eu digo, Jó, já nem preciso ler o restante, vocês já conhecem, vocês ouviram aqui, ele perdeu tudo o que tinha. Tudo porque Satanás que não é onisciente, acreditava que Jó simplesmente servia a Deus porque tinha todos aqueles bens e Deus o protegia e Deus o abençoava, e não era verdade. Então é outro assunto que eu trago nesse vídeo. Devemos buscar servir a Deus não porque ele nos abençoa. Eu pessoalmente evito fazer negócio com Deus, mas quando eu vi a gatinha ali, eu confesso para vocês, eu orei, eu falei, Senhor, não deixa ela sofrer não, tira logo a vida dela ou cura, Senhor. E isso é um outro assunto que também eu quero trazer sobre isso. Nem sempre Deus atende as nossas orações. De alguma coisa, lembre-se disso, de alguma coisa, eu, você, sua esposa, seu marido, seus filhos vão morrer. Eu vejo muitas pessoas dizendo bobagens aí, mas eu compreendo essas bobagens. Mas se Deus existe, porque deixou o avião cair? Se Deus existe, porque deixou a Primeira, Segunda Guerra acontecer? Se Deus existe, quer dizer, o ser humano faz a besteira dele e agora joga a culpa e a responsabilidade totalmente em cima de Deus. Bom, o cerne desta mensagem é: estamos preparados
Estamos preparados para as perdas? E disse Jó: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Estejamos preparados para as perdas. E jamais, evitemos, que jamais venhamos a nos mover baseado tão somente em sentimentos e emoções. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém?